Hoje nós teremos nossa webconferência e, desde já, agradecemos ao professor Jonathan Xavier por ter aceito esse desafio para vir junto com nós, para explicar, essa formação docente no aspecto da tecnologia. Eu vou deixar agora a condução para a professora Sâmia Santos, que vai ser a mediadora desta webconferência, e desde já, espero que seja participativo lá com o professor, que venha assim, com muita vontade de fazer um diálogo com o nosso grupo. Muito obrigado. Obrigada, professor, também pela apresentação. E agora, nesse momento, a gente vai apresentar o nosso palestrante, o professor já iniciou, o professor Jonathan Xavier. Ele é graduado em Pedagogia. Ele também é mestre em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia. Atualmente, ele está como professor formador na Gerência de Tecnologia Educacional da CEMED, e ele atua principalmente em temas como divulgação científica, educação, aprendizagem, conhecimento científico, softwares livres na educação, a plataforma G Suite do Google for Education. E aí ele trouxe o tema da palestra, que é o desafio e perspectivas dos docentes juntamente com a tecnologia, e é um tema muito pertinente, principalmente agora, na questão da pandemia, onde nós, professores, estamos sendo realmente precisando estar utilizando e sermos aliados da tecnologia. E aí, a palavra agora está com o professor Jonathan. Boa noite a todos. Vocês me veem e me escutam bem? Sim. Obrigado. Sim, tudo certo. Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Eu peço a gentileza da Sâmia espelhar os slides logo para a gente começar, por favor. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos os membros do grupo de pesquisa do GPSenf, que foram muito profissionais, muito gentis na hora de convidar a gente, desde os primeiros contatos, foram pessoas muito profissionais. E, é claro, também quero agradecer ao convite do Dr. Teran, que tão gentilmente abriu esse espaço para que eu pudesse estar colaborando, trazendo um pouco do meu conhecimento para compartilhar com vocês e construir. De fato, a nossa interação ela vai ser muito importante, então é muito importante que vocês coloquem dúvidas, eu espero poder ajudar nas dúvidas que surgirem, também vou estar aqui para compartilhar um pouco desses conhecimentos com vocês, trazendo um pouco desse debate que é muito atual, mas que não é somente de hoje, Ele está se fazendo presente nas discussões acadêmicas, nas discussões da escola, entre os professores da rede pública, rede privada, dos anos iniciais até a universidade. Então, quais são os desafios e as perspectivas para a formação dos docentes em tecnologia, Meu nome é Jonathan Xavier, Estou atuando na CEMED como professor formador de tecnologia. Pode passar, Sâmia, por favor. Então, vamos contextualizar um pouco o nosso tema. Em meio à pandemia que o coronavírus trouxe para o mundo, seus impactos também atingiram o campo educacional, Essa pandemia que nós não esperávamos, ela trouxe várias configurações, várias situações que a gente não estava esperando, não somente na escola, mas também no nosso emocional, no nosso dia a dia. Justamente por isso
que a escola ela foi uma das mais afetadas por esse contexto atual. Primeiro, porque não temos mais aulas presenciais, né? Na maioria das escolas. A gente voltou recentemente, mas há uma certa dúvida, ainda há muita incerteza sobre como essas aulas vão acontecer. Hoje, as aulas dos anos iniciais voltaram, né? Tem muitos professores e professoras aqui dos anos iniciais, então a gente sabe que essa é uma realidade que acabou atingindo tanto os alunos, principalmente, por não terem mais, ficarem um tempo bem considerável sem aula presencial, quanto os professores que tiveram que seu trabalho dobrado nesse período, né? Então, Keynes, ela traz uma citação importante, quando ela diz que as tecnologias sempre estiveram à disposição da humanidade, cada uma no seu tempo histórico, foram importantes para a evolução da ciência e até mesmo da sobrevivência da espécie. Então, quando eu falo de tecnologia, eu não falo só das tecnologias educacionais digitais, né? Eu não falo só da internet, só do tablet, só dos computadores, dos Wi-Fi, das redes de internet, né? A tecnologia, ela sempre esteve na sociedade, na humanidade. Desde dos homens primitivos, das comunidades primitivas, o fogo foi uma tecnologia da época. Ou então professoras que há 2 décadas, por exemplo, tinha lá o mimeógrafo, né? Não sei se tem alguém aqui do tempo do mimeógrafo, mas não precisa ter vergonha de admitir, tá? O mimeógrafo, ele foi uma tecnologia muito útil para nossas escolas e para os nossos estudantes, né? Então, a tecnologia, ela sempre esteve presente, ela só foi se modificando até chegar nas nossas tecnologias digitais, que nós temos hoje na nossa realidade educacional, que a gente foi preciso a gente se reinventar, ressignificar esses usos nas nossas escolas. Pode passar, Samia, por favor. Formação de professores, do início à formação continuada. Então, o professor é um profissional que nunca está completamente formado, né? Isso já é de conhecimento de todo mundo, já é uma fala que está muito presente na maioria das palestras educacionais. Eu não posso chegar, me formar em pedagogia e dizer que eu já sou um profissional completo, porque isso não é verdade, né, gente? Nós sabemos que no nosso cotidiano, no fazer pedagógico, surgem experiências, surgem modificações que a gente sempre vai precisar estar se atualizando. Então, o profissional, acho que todas as profissões, mas especialmente a de professor, por lidar com tantas personalidades, por lidar com tantas configurações, situações na sala de aula, é um profissional que precisa ter muito preparo, e esse preparo ele nunca vai estar completo. O diferencial do professor é que ele é uma profissão que ensina, mas nunca deixa de aprender, né? Então, os processos formativos iniciais, eles têm o objetivo de preparar o docente para o cotidiano da sala. Por isso é importante atendê-los nos anseios e contextos inseridos no determinado momento histórico. Então, a formação inicial do professor é muito importante. É um processo que não pode passar despercebido, né? É um processo que não pode passar despercebido. Por quê? Porque a partir do momento que ele sai da universidade, a partir do momento que ele vive todo aquele universo que é uma graduação, né, uma licenciatura, todo esse processo as universidades devem focar em prepará-lo para o que ele vai encontrar no dia a dia, certo? Essas tecnologias, como o Dr. Teran está botando aqui no chat, elas se adaptam para todas as séries, né? O mágico da tecnologia, né, o mágico de ser professor, é ser o profissional que é o mais capacitado para lidar com a educação. Então, a transformação de qualquer recurso midiático, qualquer recurso pedagógico, cabe ao professor, e ele é profissional que está capacitado para fazer essa transformação na sala de aula, né? Então essa formação inicial, ela é crucial para o que o professor vai vir a ser, para como ele vai construir a sua identidade docente. Hanger e Ross, eles destacam que a formação continuada não pode ser desvinculada da formação inicial. Então, a formação continuada, falando um pouco da formação continuada, né,
ela não pode, de jeito nenhum, se desvincular da formação inicial. Até porque todos nós sabemos que nós temos uma tendência a seguir certo domínio teórico, a seguir certa metodologia. Então, o professor, ele busca uma formação continuada que se adeque à personalidade dele e ao que ele acredita, tanto teoricamente quanto profissionalmente, na educação. Então, é muito importante que os programas de formação continuada das secretarias, ou então das universidades, eles adequem, eles se conectem com a proposta que o professor seguia na sua formação continuada, né? Então, a formação continuada, ela é um processo também que ajuda a gente a ressignificar, a se recolocar no mercado e, consequentemente, isso vai refletir nos nossos estudantes, né, nos nossos alunos. O Matheus está colocando aqui um pensamento bem importante, né, que essas tecnologias não se adaptam, né, não chegam a todas as realidades. Aí é que a gente reflete que isso é uma realidade, né, até que a inclusão digital é uma problemática na formação dos professores também, especialmente nas dos alunos, e é uma necessidade que a formação continuada pode ajudar a atenuar um pouquinho, tá bom? Pode passar, Sâmia, por favor. Aí, a tecnologia digital chegou à escola. E agora, né? Pense que eu estou falando agora de tecnologia digital, né? Nós já vimos anteriormente que tecnologia, ela já sempre existiu, em diferentes tempos. Mas a tecnologia digital, ela é recente. Ela chegou à escola recentemente. Então, eu trago aqui uma citação muito importante, que Gulo Arruda de Guimarães observou que, nos últimos anos, presenciamos uma grande gama de recursos tecnológicos e chegaram gradualmente ao universo das escolas. Então, professores e professoras que estão aí nos ouvindo devem concordar comigo que, de uns tempos para cá, as tecnologias, elas foram chegando à escola, foram chegando através de laboratórios de informática, das redes Wi-Fi, coisas que eram impensadas há um tempo atrás, né? A televisão, ela foi a pioneira quando a gente fala em recurso tecnológico na sala de aula, né? Antigamente, as escolas que tinham uma TV e um DVD eram aquelas escolas do futuro, né? Hoje em dia, a TV, ela continua sendo importante, óbvio, mas ela abriu espaço para outras formas de se comunicar, principalmente com a chegada da rede mundial de computadores, né? Então, esse incluir foi muito, muito importante para o professor. E o que fez falta, principalmente, que eu observo, é a formação continuada para a tecnologia, porque nós não estávamos preparados para esse momento em que tudo seria digital, tudo seria à distância, né? Então, hoje em dia, nós estamos juntos aqui, mas estamos separados, cada um na sua casa, né? Dependemos da tecnologia digital, e isso pediu do professor uma adaptação muito grande, né? Então, eu trago aqui uma citação da Lucena também, que ela diz que a inserção das TICs foram intensificadas a partir de 1997, principalmente por conta de políticas públicas que têm priorizado a criação de laboratórios de informática nas escolas, o uso de notebooks, tablets, louças digitais. A autora, ela usa esse termo TIC, né? Mas a gente sabe que, atualmente, eles estão sendo modificados para TEDIC, né? Mas, entretanto, eu achei essa citação importante por a gente pensar que, depois da televisão, o computador foi o grande protagonista da chegada das tecnologias na escola, né? Os laboratórios de informática foram adquirindo espaço, houve criação de políticas públicas que incentivaram a criação de laboratórios na escola. Esses aparelhos, né, que eram gigantes, né, foram dando lugar a aparelhos mais sofisticados, mais finos, né, que tem uma imagem e um som de qualidade, como os tablets, como a gente está vendo aí na escola. Então, o ensino, ele foi se adaptando à chegada dessas tecnologias a partir, é claro, da chegada da televisão, mas também dos laboratórios de informática, que foram um marco na tecnologia digital da escola. Isso. Aqui, no próximo slide, diz assim: não basta inserir as tecnologias na escola. Ok, digamos que a tecnologia chegou na escola e ela está lá, mas eu não posso só inserir.
eu preciso fazer outras coisas, né? Eu preciso, de fato, me apropriar disso. Então, esse eu vejo que é o desafio principal dos professores na pandemia, né? Se apropriar. Até quem tinha certa estranheza, quem deixava um pouquinho de lado, o uso dos laboratórios, dos tablets, hoje em dia não teve como fugir, né? Não teve como fugir, teve que se adaptar, e fizeram isso com brilhantismo, né? Os professores, eles estão sendo profissionais realmente dos mais adaptáveis, então, estão de parabéns, os professores que estão aqui, todos os professores, né, gente, desde a educação infantil, que dá aula para as crianças da educação infantil à distância, não é fácil, porque tem a questão da afetividade, até os professores universitários também, e tem toda uma questão de pesquisa, de conceitos acadêmicos a explorar, e tiveram que se reinventar também, os professores universitários também tiveram que se reinventar. Mohan explica que para ter uma boa integração da TICS na escola, é necessário pensar em novas formas de organização e atuação dos agentes educacionais e dos estudantes, né? Então, pensar nisso aí é pensar numa nova forma de organizar a escola, né? A escola não é mais só as 4 paredes da sala de aula, não é mais só o quadro branco, e nem o pincel de lousa, nem o livro didático. Reorganizar esse trabalho pedagógico e a atuação do professor, dos pedagogos e pedagogas e dos administrativos da escola, foi um ponto a ser repensado a partir do momento que chegou as novas tecnologias. Então, para ter essa boa integração, tem que se pensar numa reorganização da escola. Já o dos Santos, ele pontua que os programas e projetos que incentivam os professores a utilizar recursos tecnológicos, eles influenciam os professores a buscar novas formas de incluir e refletir sobre o papel dos efeitos da tecnologia nesses processos de aprendizagem. Então, programas como o ProInfo, não sei se alguém conhece aqui o ProInfo, ele foi um marco também na questão da distribuição de computadores para a escola. Hoje em dia, o ProInfo se transformou em educação conectada, e são programas que incentivam o desenvolvimento de redes lógicas nas escolas, o aperfeiçoamento dessas redes lógicas. Então, todos esses programas, querendo ou não, eles influenciam os professores a rever, a refletir sobre o seu papel e os efeitos que essa tecnologia causa nos nossos estudantes, né? As crianças se modificam, os jovens e adultos também se modificam com a chegada das tecnologias. Então, saber refletir e como usar esses recursos é um diferencial que precisa ser tratado na formação, tanto inicial quanto na formação continuada, já que eu estava falando aqui que elas não podem ser dissociadas, né? Eu tenho uma pergunta aqui da professora Ercilene, essa adaptação, será que realmente ocorreu? Então, Ercilene, eu penso assim, Ercilene, eu estou muito em contato com os professores da rede pública agora, né, dos anos iniciais. Então, eu vejo que ela ocorreu em partes, né, porque sempre tem alguma dificuldade. Então esse momento, ele se apropriou, alguns parcialmente, alguns não, né, a gente não pode, nunca a gente vai assistir 100%. Então, eu vejo que os professores todos tiveram uma capacidade incrível de ressignificação, mas é claro que teve alguns que ainda têm dificuldades, e é para isso que a formação continuada deve socorrer os professores, tá? Pode passar, por favor, professora Sâmia. Pensemos um pouco na nossa experiência tecnológica na sala de aula. Relembre um pouco do seu contato com a tecnologia na escola. Coloque aí no chat para a gente como é que foi esse seu contato com a tecnologia. A gente sabe que a tecnologia não é só a tecnologia digital. Tem vários e vários, né? Certamente, a gente sabe que uma aula atrativa é uma aula com muitos recursos, né? E a tecnologia não está fora desses recursos. Então, lembrem do seu contato com a tecnologia, né? Quem já não tirou aí quem não fez uma atividade com aquele cheiro de álcool do mimeógrafo, né? Então, isso é uma memória afetiva que vem trazendo para a gente, aquilo era tecnologia. Ou então, quem já não foi numa sala de recursos, ou numa brinquedoteca, ou na sala de vídeo, né, que antigamente era muito
comum as escolas terem uma sala de vídeo, né, que era onde tinha uma grande televisão, e os alunos iam para lá assistir vídeos, enfim. Tudo isso é contato com a tecnologia. E esse contato, ele gera uma memória afetiva na gente, né? Como vocês bem devem estar se lembrando de alguma aula diferenciada, então de alguma situação que tenha marcado a vida de vocês. Então, o professor que atua hoje em sala de aula, ele necessita de competências que não eram exigidas há 2 décadas. Esse profissional divide hoje o espaço de trabalho com o celular, com a internet e com outras coisas mais, né? Então, as competências, a gente sempre retoma a formação de professores, que é o tema principal da nossa fala aqui hoje, né? Há 2 décadas atrás, ser professor era pensar no ensino tradicional, no ensino livresco, baseado em livros e no quadro branco, né? Hoje em dia, não. As competências para se formar um bom professor se modificaram, justamente pelo professor não ser mais o centro das atenções na sala de aula, né? Ele tem a sua autoridade, ele tem a sua importância, ele é um protagonista, mas a atenção dos estudantes, ela está dividida entre outras muitas coisas que estão acontecendo. Então, falar de formação de professores e não falar da inserção das tecnologias é muito difícil, eu penso. E esse lado profissional dos professores, ele é algo que precisa ser repensado, pelas grades curriculares das universidades, enfim, dos aspectos formativos, né? E o Libânio diz que os professores sabem que precisam introduzir em suas práticas atividades mais dinâmicas, mas como fazer isso continua sendo um desafio, né? Desde da formação inicial, aulas práticas, aulas que imergem os professores mesmo no contato com a tecnologia, são importantes, porque não basta o professor saber que ele tem que introduzir nas suas práticas as tecnologias. Ele precisa, de fato, saber aplicar isso no seu dia a dia, né? Justamente, voltando na fala anterior, justamente porque ele não divide mais a atenção dele só com um livro, né? Pode passar, por favor? Então, aqui tem os desafios atuais para as universidades. O que as universidades podem pensar com a inclusão, né, com esses desafios para formar professores em tecnologia? Há uma necessidade de inclusão de disciplinas focadas no uso e reflexão sobre as tecnologias educacionais digitais na educação. Isso é uma coisa que eu senti muito falta, justamente por eu ter uma tendência eu sempre tive uma tendência ao ensino tecnológico, sempre gostei muito, então sou bem feliz no que eu estou fazendo, que é trabalhar com tecnologia e formação de professores. Mas na minha época de graduação, eu sentia muita falta de uma disciplina voltada ao uso das tecnologias, né? Eu fiz, na minha época, não sei como está a grade hoje, mas a única disciplina que eu tive na minha época de graduação foi a informática básica, eu acho, alguma coisa de informática. Não, mas vejo que há uma necessidade, eu já sentia lá na minha época da graduação que isso era o futuro e que isso precisa ser revisto nos PPCs da universidade e desenvolvido mais pesquisas sobre isso, né? Já na formação continuada, os investimentos em formação com temas relacionados à tecnologia, constante atualização de temas pouco explorados como softwares livres, gamificação e realidade virtual. Então, esses temas, eles são emergentes, então eu fico eu penso muito sobre isso, sabe? Tem professores que já trabalham com software livre, gamificação, realidade virtual, até o pessoal que está assistindo a gente aí, se já ouviu falar desses termos, coloque aí para a gente se conhecer, para a gente trocar essa experiência, né? A gamificação, que eu até estou terminando uma pós em games e gamificação na educação. Então, a gamificação, ela é uma área que vai emergir daqui a algum tempo, né? São poucos professores ainda que trabalham com esses temas, mas eu penso que ele vai emergir, ainda vai ser bastante pautado na educação futuramente, e já está sendo, né? Assim como os softwares livres, a realidade virtual, a gente sabe que as crianças, hoje, elas já estão imersas na tecnologia desde que nascem. Então, esses são alguns desafios, tanto para a universidade que trata da formação inicial, quanto a formação continuada, que fica a cargo das secretarias
e das todas as escolas, né, as secretarias que cuidam da educação pública, né. A Mara colocou aqui dizendo que ela já conhece a gamificação, muito bom. Então, eu gosto muito desses temas e acho que eles são muito relevantes. Pode passar, por favor, Sam. A educação mediada por tecnologia é real e ela está entre nós. Então, a educação mediada por tecnologia, ela já está acontecendo. É isso que eu estava falando para vocês agora. Esse período nós não esperávamos e os professores foram realmente mestres na arte de se reinventar, né? Nunca nós pensamos, eu pelo menos não pensava que o ensino fundamental pudesse ter aulas em casa, aulas pela TV, aulas remotas. Então, eu imagino e sei como os professores e professoras estão lidando com essa realidade. Eles tiveram realmente um trabalho lá em março, não foi fácil, né? Eu falando agora como formador de professor, que estou bem próximo aos professores. Em março não foi fácil para eles, a partir do momento que começou a aula em casa. E o Amazonas foi um dos primeiros estados a começar, né, essa aula em casa. Mas hoje eu vejo, assim, que os professores, eles já estão mais familiarizados. Essa adaptação, ela ocorreu de uma maneira brusca, por muitas vezes, né? Ninguém estava preparado para isso. Mas o professor, ele está de fato, sendo aí, um mestre na arte de se reinventar e de dialogar com as novas possibilidades. Então, a educação mediada, ela sempre aconteceu, porque ela era mediada pelo livro, ela era mediada pelos slides na sala de aula, pela TV, mas a educação mediada por tecnologia, agora ela está atingindo novos patamares, né? Porque no ensino superior ela era bem presente, mas agora para os anos iniciais, para o ensino médio aqui, principalmente na capital, né? Ele está sendo um desafio, um principal desafio para a formação dos professores, e quem está absorvendo tudo isso é a formação continuada. É claro que eu tenho uma esperança muito grande de que a nova geração de professores que está vindo aí, que virá, né? Eles já vão estar, claro, mais ambientados com as tecnologias, né? Como eu estava dizendo anteriormente, há 2 décadas atrás isso não era pensado, né? Isso não era pensado nessa questão da tecnologia. Mas a nova geração de professores que está chegando já está mais ambientalizada. Eu penso, né, que já vai ter uma maior familiaridade futuramente, que os processos formativos também vão ter que se reinventar, porque isso daqui a pouco vai se tornar obsoleto. Vai chegar novos temas, vai chegar novas possibilidades. Então, essa palestra, por exemplo, que eu estou aqui com vocês, futuramente ela pode ser sobre outro tema, outro desafio que irá surgir para os professores, não somente a adaptação para a tecnologia. Muitas vezes, o professor, ele se encontra perdido, ou então, sem alguma orientação que o embase para essa transposição de linguagem da oralidade dentro de uma sala de aula para a linguagem do WhatsApp, linguagem da internet, linguagem virtual. Então, o papel da formação continuada é extremamente importante para isso, para acolher o professor. Ele precisa estar acolhido, precisa se sentir acolhido nesse processo, porque ele não pode se sentir só, porque isso é super, super importante quando a gente fala de formação. Então, a educação mediada por tecnologia, ela já é real, ela já está acontecendo. A capacidade de adaptação é que vai diferenciar os tratos com os alunos, com os estudantes, entre as secretarias. Então, é muito importante. Pode passar, Sâmia, por favor. Então, quais são as perspectivas para a formação de professores diante desses novos horizontes, né? A educação mediada está aí, a aula em casa está aí, e quais são as perspectivas para o futuro, né? Eu gosto muito dessa citação, quando ele diz bem assim, Seuin, não sei se eu pronunciei certo. Os recursos tecnológicos em uma sala de aula agora não podem mais ser apenas parte da mobília, como os eletrodomésticos em uma cozinha, os semáforos, caixas eletrônicos e câmeras de segurança nas ruas. Antes da pandemia, tinha professores que tinham estranhamento, que procuravam não fazer aulas muito tecnológicas, não visitavam muitos laboratórios de informática, ou as salas de vídeos,
tratavam apenas a tecnologia como uma parte da mobília da escola, né? Que hoje em dia já tem que ter na escola. A maioria tem, né? Mas agora não. Ele coloca aqui, o autor, que ela não pode mais ser vista assim. Ela tem que ser incluída de fato e de direito, né? Agora, eu penso, né, eu estou bem otimista quanto a isso, que depois da pandemia passar e que nós voltarmos, os professores vão estar bem mais seguros para, de fato, inserir, vão perder o medo da tecnologia, porque é normal a gente ter um certo receio com a tecnologia, receio de mexer, ou então de utilizar nas escolas. Às vezes dá trabalho, não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, mas eu tenho, assim, muita fé e vejo no olhar dos professores com quem eu trabalho que futuramente já não vai mais ser tão difícil trabalhar com a tecnologia, porque de uma forma ou de outra eles já se sentem motivados, eles já se sentem mais familiarizados e amigos da tecnologia. E aí eu lembrei muito da fala da Ercilene, quando ela colocou aqui no chat, será que isso aconteceu de fato, essa integração, né? Eu sou bem otimista nesse sentido. Vejo com os professores que eu trabalho na CEMED, que os professores já estão perdendo medo, né? A geração antiga de professores, essa geração que ainda está muito ativa, tinha um certo receio, hoje em dia a maioria não está tendo mais. Isso me deixa muito feliz e muito esperançoso para que as tecnologias possam estar cada vez mais presentes nas escolas e nas universidades. E aí vem, pelo contrário, né, refere-se também aos contextos e às circunstâncias sociais do uso dessas máquinas e artefatos. Então, a tecnologia não pode mais ser parte da mobília, muito pelo contrário. Ela tem que se adequar aos contextos, às circunstâncias sociais e ao uso dessas máquinas e artefatos. Então, não basta, não posso pensar na tecnologia somente para ensinar, mas também para modificar a minha realidade social, para debater sobre as questões que estão em pauta na comunidade em que a escola está inserida. Isso é salutar, é importante que os professores vejam esses recursos, não somente para a transformação de práticas pedagógicas soltas, mas para a transformação de uma realidade, para a modificação de circunstâncias que essas máquinas podem trazer. Então, eu vejo assim, não sei se vocês têm esse mesmo pensamento que eu, professores e professoras que estão aí, mas eu estou muito otimista, de verdade, com a familiaridade nova dos professores. É claro que eu não desejaria que isso tenha acontecido nessas circunstâncias de uma pandemia, mas eu vejo que isso aconteceu e a gente tem que aproveitar esse momento para pensar em como o ser humano, como a classe de professores está lidando com a tecnologia. Então, fico muito, muito esperançoso sobre isso. Pode passar, Sônia, não sei se já acabou os slides. Aqui eu tenho uma bibliografia básica, né? E aí eu encerro, né? Já que o tempo está aqui me chamando, né? Então, eu fico assim, deixando uma mensagem para vocês de que pensar na formação de professores, pensar na tecnologia nessa formação de professores é um desafio, mas é possível. Isso que me deixa feliz. Dizer para vocês que é possível, os professores, eles estão se reinventando, o pessoal da formação continuada está buscando meios de trazer isso. Eu fico muito feliz em dizer que embora haja dificuldades, e eu não estou dizendo aqui para vocês que é tudo perfeito, embora haja essa dificuldade, eu vejo nos professores um grande potencial para inserir as tecnologias, e algo com uma maestria que só quem é professor está conseguindo fazer nesse período de aula em casa. Então, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo novamente, e passo a palavra para a mediadora. Obrigada, professor, pela palestra. Nesse momento, agora nós abrimos o chat. Vocês já participaram, né, durante a fala do professor Jonathan, vocês podem estar colocando suas perguntas. Se você quiser falar no áudio, também não tem problema, só sinaliza aqui para a gente no chat, para você dar a sua palavra. O professor Teran já levantou a mão dele ali. Pode falar, professor. Ok. Bom, agradeço, Xavier, a apresentação.
E durante sua fala, não, surgiram muitas perguntas para mim, mas também, assim, poderia comentar várias coisas, sim? E uma coisa que a gente pode ver de positivo, vamos dizer, né? Toda coisa que aparece na nossa vida tem seus dois lados, né? Uma coisa positiva desta pandemia seria que forçou aos professores, não, a ir a aprender a tecnologia, né? E isso é algo que principalmente se deu, eu diria, não, nos professores da antiga geração, sim? Aqueles que estávamos já habituados a dar aquelas aulas expositivas, sim? E, entretanto, claro que isso não é um 100%, né? Tem muita resistência por parte dos professores, tem muita resistência por parte dos estudantes, tem estudante lá escrevendo, falando, estou odiando, né? Sim? Fazer esse tipo de coisas. Tá? Mas, como você colocou, não, este é um grande desafio que se apresenta para cada um de nós, e nós temos que dar, sim, a possibilidade para que nós, cognitivo, sim, ele consiga assimilar lá essa mudança. Sim? Porque se a gente faz resistência, a gente não vai ter a mudança. Né? A gente não estaria aqui com vocês, não é? Se eu tinha feito essa resistência de fazer as coisas virtualmente. Né? E a gente pode ver, não, que a geração antiga, quando se junta com a geração nova, a gente pode começar a caminhar juntos. Por que estou fazendo esse comentário? Porque precisamente se hoje Sâmia, Ana Lúcia, Arcilene, né, começaram a fazer as reuniões virtuais entre eles, sim? E aí, pouco a pouco, a gente foi entrando, né? E até que a gente conseguiu se organizar, sim? Para a gente poder enfrentar esse desafio que a gente tem. Sim? Bem, uma coisa que sempre me preocupou é que a tecnologia sempre existiu, como você colocou lá, desde a antiguidade, diferentes tecnologias que vão evoluindo, né? Mas, apesar de que isto não é uma coisa nova, eu até agora em minha vida nunca assisti, tipo assim, a uma aula usando a tecnologia, a uma aula de biologia, a uma aula de física, a uma aula de matemática, sim? Eu nunca assisti, eu nunca vi até agora, né? Porque, na verdade, quando estamos nesse momento aqui fazendo esse diálogo, é um pouquinho como se estaríamos em sala de aula, não é? Sim. Só que em um cenário diferente. Okay? E isso aconteceu na nossa universidade, né? Nossa querida universidade, quando ela iniciou, foi a universidade mais tecnológica que tinha no Brasil, né? A gente tinha louças digitais, a gente tinha um scanner em 3 dimensões, a gente fazia lá a frequência colocando o dedinho, tinha lá os computadores para registrar nossas aulas, tinha todo esse tipo de coisas. E a gente se pergunta, né? Por que tudo isso foi desarticulado, foi desmantelado? Porque em vez de trazer uma nova tecnologia, nós ficamos lá praticamente com aquela coisa tradicional. Porque esse data show com o computador é simplesmente um pouquinho de evolução do tradicional, né? Só que de outra forma. E aí isso é uma preocupação que a gente tem, porque a gente tem visitado, não? Tem visitado assim, várias escolas, a gente tem visto em outros países, não? Quando apareceu o boom da tecnologia, compraram cientos de computadores. Compraram os computadores, ficaram armazenados lá em salas por meses, né? Por meses. E aí não tinha ninguém para fazer o treinamento dos professores. Ou seja, não adianta você comprar tecnologia se não tem alguém lá que capacite os professores nessa formação continuada. Sim?
E eu me lembro, assim, nos anos 88, 90, né, quando apareceram os primeiros programas, praticamente cada 3 meses saía uma versão de um programa. Né? Era uma coisa assim, de doido, né? O WordPerfect 5.1, 5.2, e aí ia. Não? O Fox Pro, todas aquelas coisas lá que foram evoluindo, que nós agora temos os programas. Sim? Então, essa é outra coisa. Também, se a gente pode trazer dentro da nossa discussão que você colocou, né, os desafios que hoje na universidade temos para fazer pesquisa, né? Tem vários de nossos estudantes aqui, como a Ercilene, né, como o Ayrton, que estão enfrentando esses desafios, né? E também, pelo que como a gente está vendo que as coisas estão funcionando, né? A Ana Márcia, a Sâmia, a Eliane, que são meus estudantes, também vão enfrentar esses desafios. Sim? Por quê? Porque o vírus vai ficar conosco. Sim? Ninguém quer se expor a esse tipo de coisas. Então, vamos ter lá que modificar nossas formas, não? Nossos procedimentos metodológicos para a gente coletar os dados. Sim? E aí, né, como que essas coisas a gente vai assistindo e a gente não vê uma mudança no currículo, sim? Que é o currículo que tem que mudar para que a gente comece lá uma nova viagem, sim? O que a gente vê, tipo assim, um professor vai lá para fazer o doutorado e quando retorna, traz aquela disciplina de doutorado para quem sabe colocar na graduação, sim? E aí o que acontece? Sim? Às vezes a gente tem uma disciplina de 75 horas, todo mundo tenta encaixar sua disciplina porque foi fazer uma especialização. A gente tem que refletir também sobre o currículo, não é? Tem momentos que tem o mestrado e doutorado, e tem um momento da graduação. Não é? Você não vai trazer umas coisas de doutorado lá, até que pode trazer mais atualizado, uma coisa mais leve na graduação, porque está pegando lá nos fundamentos básicos. Sim? Bom, eu vou cortando aqui meu comentário, porque tem muita coisa para comentar também para outros, para você também não ampliar lá não, o que eu tenho falado ou fazer um comentário. Obrigado. Alguém mais gostaria de falar pelo áudio? Tem algum questionamento? Quer falar alguma coisa sobre alguma dúvida? Eu? Oi? Pode falar, seu Ailton. Seu Ailton está lá. Falar para o Jonathan assim, que acredito eu, né, que o tempo na graduação é muito pequeno, é muito curto para que possam ter bastante disciplinas envolvendo a parte de tecnologias e tudo mais. Como tu mesmo colocou aí, o professor ele está sempre em aprendizado, né? A gente tinha algumas histórias que a gente sabia fazer, algumas transmissões e tudo mais, e agora com essa pandemia, nós tivemos como o professor falou aí, nós tivemos um salto muito grande em algumas coisas, né? E não deixamos de fazer o que estávamos fazendo e aprendendo outras coisas também. Até agora, eu ainda não estou muito bom na edição, essas coisas todas, né? Tenho que pedir auxílio de alguns aí. Também não tenho esse programa que faz de tudo, né? Quando eu preciso, eu peço de alguma das meninas que me auxiliam aí algumas coisas. Mas, assim, o que eu penso é que nós temos que nos atualizar depois mesmo da graduação, porque já na graduação é muita coisa para se ver. Então, esse é um pensamento meu, né? Quando a gente faz uma especialização, tem gente que já passa direto para o mestrado, legal, até bom demais, mas eu penso que o camarada deve passar, né, por umas 2 especializações, pelo menos. E aí, dessa parte de tecnologia, eu nunca enfrentei eu comecei agora, um curso agora, mas como estava muito corre-corre aí, eu tive que deixar de lado, né? Era até com o professor Morão mesmo, e aí estamos esperando aí o próximo curso, ver se mesmo
no corre-corre do dia a dia, não sei quando é que vai ser, para ver se a gente aprende alguma coisa mais. Mas o meu pensamento é esse, né? Que penso que na graduação, acredito que não seja possível a gente aprender. É aquele básicozinho ali mesmo, e depois alguém tem que ir buscar, porque nem todos vão ficar aprendendo. Olha, aqui do grupo tem umas 3 ou 4 aí que manja muito bem disso aí, né? E outros não, já ficam um pouco mais à margem aí, vamos dizer assim, né? Tá certo? Obrigado pela participação. Obrigada, seu Ailton. A questão, assim, é um desafio mesmo, né? Lá na escola onde eu trabalho, é uma escola grande, e nós temos, assim, variados professores já que estão há muito tempo na educação, outros que estão entrando agora, e aí nós vemos, assim, a preocupação e buscando se adequar a essa nova realidade de ensino, aprendendo a editar vídeo, algumas comprando até celular para poder conseguir compartilhar melhor com os alunos, né, notebook. Então, realmente tem sido um desafio, mas eu vejo, né, o empenho, a dedicação de buscar superar nessas dificuldades. É claro que a gente não vai alcançar 100% e não de uma vez também, mas é um processo, né. Muito obrigada, seu Ailton, pela fala. Alguém mais quer pronunciar a Fabiane? Ela ligou a câmera dela. Depois eu gostaria também de dar uma palavra. Pode falar. Tá, okay. Depois a Mara Adriana vai falar. Fabiane e depois a Mara. Pode começar, Fabiane. Então, boa noite, pessoal. É bom a gente se encontrar por aqui, né, de vez em quando. E, assim, em relação a tudo que o professor falou, o professor Jonathan, né, e, assim, eu fiquei pensando vieram várias questões, até porque, em meio a toda de tudo que a gente está vivendo, né, devido à pandemia, a minha pesquisa deu uma modificada. Eu acho que acredito que é pesquisa de vários, né, e aí eu fico pensando, assim, que são várias indagações, que vai para cima do professor, do profissional, mas eu penso que o professor, ele claro, né, um problema, porque ele deve, sim, buscar uma forma de dar continuidade à sua formação, mas nesse momento eu penso que o grande foco não é o professor, mas o aluno, né, porque a gente sabe que tem alunos que não têm acesso à internet, muitos não têm celular. Eu falo isso no lugar de fala, né, que eu tenho da periferia, né? Por exemplo, a rua que eu moro, as crianças daqui, eles não têm acesso. Então, quando a gente fala das tecnologias, a gente romantiza um pouco e deixa de problematizar certas questões. Eu, por exemplo, beleza, tenho acesso, né? Não é o que eu gostaria, mas é o que eu posso nesse momento. Mas tem pessoas que realmente não têm. Então, quando a gente fala assim, a tecnologia, ela veio e ela está aí, né, ela é relevante para a educação, claro, e eu penso assim, será que devido agora, né, tudo isso que a gente, né, nós estamos passando, será que as escolas ou as universidades, porque eu não tive uma disciplina, por exemplo, de como lidar com as tecnologias, porque tecnologias vai muito além do que a gente está acostumado a ver, né, será que depois de tudo isso, será que as universidades, não seria possível uma disciplina, né, sei lá, que desse autonomia para o aluno, né, para ele já dar continuidade futuramente à sua formação também. E aí eu penso assim, cachorro, e eu penso assim, de que forma esse aluno, né, agora o aluno do ensino fundamental 1, por exemplo, que são alunos do 1º ao 4º ano, de que forma esses alunos, ao 5º ano, de que forma eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo mesmo eles tendo acesso às aulas em casa, porque nem todas as crianças têm, né, como eu falei, e como a gente sabe disso, acesso à internet, um aparelho celular, um notebook. Mas aí, outro dia, a gente conversando sobre isso, aí alguém falou assim, mas a aula em casa, ela passa na TV. Para passar, porque aqui em casa não funciona aquela aula em casa, tem que ser na internet, no YouTube, ou então no aplicativo. Então, quer dizer, muitas pessoas não têm acesso. Aí eu fico pensando, será que os alunos estão aprendendo mesmo? De que forma esse aprendizado está acontecendo? Será que eles estão só pegando conteúdo, respondendo e enviando para os professores?
né? Então, são várias questões, assim, que eu me preocupo, né? Tanto quanto mãe, quanto aluna também, né? Que é o momento que eu me encontro. Mas, assim, é só uma forma da gente se questionar e não romantizar tantas tecnologias, mas sim de problematizar, de ver todos os lados, não somente um lado. Então, é isso. Certo. Posso falar um pouquinho, Sam? Eu quero agradecer demais a fala da professora Fabiane. Ela usou com muita sabedoria propriedade, o lugar de fala dela, né? E ela falou só coisas relevantes aqui. A gente não pode romantizar a tecnologia. Falar de tecnologia é falar de desigualdade social, é falar de dificuldades, exclusão digital, que é um tema também pouco debatido. Então, a professora Fabiane, ela trouxe com muita propriedade, eu fico muito feliz de ver essa realidade, que ela não pode ser ignorada, né? A gente fala da tecnologia, de todas as possibilidades, mas é bom também a gente saber que falar de tecnologia também é ter um pé na tecnologia e um pé na desigualdade, especialmente falando de Brasil, né? Não só de Brasil, mas aqui de Manaus, dos nossos bairros. Então, quero agradecer à professora Fabiane, que iluminou aqui a nossa conversa. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a Adriana. Boa noite. Oi, Sâmia. Bom Oi, te seja ver bem-vinda. novamente. Bom ver você também. Que bom revê-la. Olha, eu quero primeiro agradecer por estar participando desse grupo. É a primeira vez. Um dos planos de carreira para minha vida é fazer meu mestrado e doutorado, só que, por vezes, a gente acaba se perdendo no nosso cotidiano, de muito trabalho, muito plano, muito isso, muito aquilo, muita documentação, e aí você acaba deixando as oportunidades passarem, né? O ofício de ser professor, eu acredito que é algo, assim, altamente relevante na vida do aluno da gente. Eu sou professora de séries iniciais, de uma instituição privada, e sempre sonhei em fazer o mestrado. E uma coisa bem assim interessante que a última professora falou, e eu não seria tão audaciosa como ela, né, de falar em romantizar a tecnologia, mas eu já trabalhei com ensino superior como suporte, e a questão é que o aluno da gente, ele não tem autonomia de estudo, né? A questão de a familiaridade com as plataformas. Eu acho que isso gerou um desconforto para o professor também, né? Eu gravei aula durante a pandemia toda dentro de casa, tendo que contornar todas essas dificuldades, né? E assim, a gente precisa sentar e conversar sobre isso sempre. O professor não se sentir sozinho, como é que ele vai fazer? Aquilo que funciona para um professor não funciona para outro. Eu tenho uma realidade diferente dos demais, embora seja uma instituição privada, mas mais da metade dos meus alunos não acompanharam nem 50% das aulas, e aí você acaba tendo que se reinventar para que você consiga trazer o aluno para aquela realidade e com que ele não se perca no caminho, né? Então, assim, eu quero agradecer, obrigada pela oportunidade, viu? Foi maravilhoso o professor que falou, explanou o assunto, maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade, Sami. Nós que agradecemos, Adriana. Seja bem-vinda também nas nossas próximas reuniões. Mais alguém gostaria de ter a fala, fazer algum comentário, compartilhar a sua experiência com as aulas remotas? Professora. A Iene Nobre. Pode falar, Iene. Pode ligar o microfone. Boa noite. Eu estou usando o computador, então não sei se vocês estão me ouvindo, tá? Para ouvir direitinho? Estamos sim, pode continuar. Tá, então tá, olha só, eu sou professora, sou recém-formada também, me formei em 2019, estou há 2 anos, completando esses 2 anos de experiência, né, pouco, mas na educação pública, o pouco de experiência acaba se traduzindo em muito, porque é tudo muito intenso, todo dia é
é um novo dia, novos problemas, novas situações, e entre o ano passado e esse ano eu me deparei com vários desafios, e o principal é o que todo mundo está vivendo hoje, esse momento de pandemia, né? E aí, como a colega que falou anteriormente, era um ponto que a gente precisa estão tendo, né? Eu vou me ater à minha realidade, que é só a CEMED mesmo. Mas, assim, a gente não tem um financiamento de nada do que a gente está fazendo usando nosso celular, nosso WhatsApp, nossa internet, nosso computador, fazendo nossos vídeos com aplicativos diversos que a gente vai procurando com um colega, né? O que tu tá fazendo? Como tu fez? É uma coisa mais assim, bem amadora mesmo. A gente não teve essa formação para isso, né? Mas principalmente nessa questão de sentir esse impacto de que essa tecnologia está aí, ela está presente na nossa vida, mas de que forma que ela está presente, né? Para alguns, ela está bastante presente, mas para outros, para a maioria dos nossos alunos, ela é uma realidade ainda distante. E também, para complementar a fala dela, eu gostei muito, parabenizo a colega por ter esse olhar sensível à realidade, e também pensar, assim, eu me questionei muito, os professores que já têm uma grande experiência, assim, 17, 15, 10, 12 anos, eles têm essa resistência mesmo de usar a tecnologia, né? Porque eles não se sentem seguros para utilizar. Mas eu acho que o principal, que também... Eu sou uma professora jovem, porque eu também me sinto insegura. Porque talvez essa gestão, a gente se pensar que essa tecnologia ela precisa estar situada dentro de um contexto, pensar que ela precisa atender a necessidade dos nossos alunos, porque assim, tá, eu posso usar um game, eu posso usar um aplicativo, eu posso usar, mas vai fazer sentido para o aluno também? Vai suprir alguma necessidade de aprendizagem dele? Ela vai chegar dentro da escola com esse sentido, com um sentido para o aluno de uma forma contextual, porque aí nós temos várias realidades. Nós temos alunos da periferia, né, a nossa Manaus profunda, aquela Manaus onde esse aluno não tem acesso, a gente tem aqueles que têm acesso mais ou menos ali, e aqueles que têm bastante acesso. Então, cada realidade vai ser diferente. Essa tecnologia, ela vai entrar dentro da escola, suprindo uma necessidade do aluno, porque se for só para integrar por integrar, vai ser como o professor Terão falou, né? A gente adotou tantas tecnologias no passado, por que elas sumiram? O que aconteceu? Tem, claro, aí, várias discussões políticas, né? Financeira, uma questão de financiamento, uma questão de política pública, tem tudo isso. Mas também a gente precisa pensar de como é que a gente vai usar. Vai partir de uma necessidade do aluno, porque senão fica uma coisa assim, eu vou usar, como já aconteceu várias vezes, eu conheci um aparelho na CEMED que era um jogo, inclusive esse jogo, ele tem até hoje no LEPET, né, que faz parte da UEA, um laboratório da UEA, ele está lá, e ele tinha em várias escolas, mas foi um instrumento que foi inutilizado com poucos anos, porque o professor não sabia usar, não tinha em todas as escolas, e também porque não atendia uma necessidade do aluno. Então, ele ficou ali. Foi uma tecnologia, foi gasto um dinheiro, mas ele se foi e a gente não sabe nem o que aconteceu com isso. Então, a gente tem que pensar, né, de integrar isso, porque como a gente está percebendo, principalmente nós que estamos nos anos iniciais, que a gente trabalha ali com todas as disciplinas com o aluno, a gente percebe, eu acho que está comprovado para os pais, para a gente, que que não dá para substituir o professor nesse processo de aprendizagem, mas a gente pode utilizar essa tecnologia a favor da aprendizagem do aluno, mas usar de maneira contextualizada dentro de uma realidade do aluno, né? De uma necessidade de aprendizagem, porque se for para usar por usar, é isso que acontece. O professor não usa porque não tem sentido para ele, e para o aluno vai ser só uma coisa que vai estar ali, né? E a gente pensa assim, eu penso que eu tenho muita vontade de trabalhar em escolas do interior, né? E aí agora? Como é que o meu aluno que está ali... Acho que falhou.
tem que pensar esses lados, né? Porque, tipo assim, hoje surgiu uma necessidade de usar tecnologia. E quando a gente voltar, como que a gente vai readaptar esse uso de tecnologia? Ele vai fazer presente de fato? Eu penso que só ele sendo um uso que atenda uma necessidade do aluno, porque se não atender, ele vai vir, ele vai voltar, e como se nada tivesse acontecido, né? Enfim, é isso. Obrigada. Obrigada, Iene, por sua contribuição. Professor Jonathan, quer comentar? Não, são falas muito com propriedade. Eu gosto muito de ouvir isso, né? A professora Iene, ela também falou com segurança de uma realidade que ela está vivendo, e ela falou coisas muito pertinentes, né? A tecnologia está aí, mas ela tem que fazer sentido, né? Como bem a professora falou, se não fizer sentido para o aprendizado do aluno, nós não vamos ter uma aprendizagem significativa, que é o que os professores mais buscam, uma aprendizagem que faça diferença, uma aprendizagem em que o aluno saiba aplicar na vida real o que ele aprende na teoria. Então, eu concordo com a professora Iene também e parabenizo ela por essa visão tão crítica que ela tem da profissão. Obrigada, verdade. Inclusive, na graduação, né, nós temos tido essa experiência também, e nós iniciamos com uma quantidade de alunos. É claro que no decorrer sempre tem aqueles que trancam, desistem, né, do curso, mas também alguns alunos, a maioria, assim, quase um terço da turma, né, chegou, no caso de um dos horários, chegou a trancar ou desistir, devido a algumas dificuldades, né, de não conseguir assistir às aulas online ou compartilhar. Na verdade, a gente busca, como professores, fazer de todas as maneiras possíveis a comunicação com os alunos, de estar passando conteúdo, compartilhando, socializando, mas existe também essa questão que a gente precisa refletir. Tem mais alguém que gostaria de ter a fala? Compartilhar, todo mundo já fez seus comentários. O Matheus colocou aqui um comentário no chat, já passou, já não foi agora não, mas eu queria comentar um pouquinho, que ele falou que está aprendendo fazendo, né? O Matheus está no ensino superior, se não me engano, não sei se ainda está aí, o Matheus, se pode compartilhar com a gente essas experiências, mas a maioria dos professores está aprendendo realmente fazendo, né? E a formação continuada, ela surge aí para dar nosso suporte, para que o professor possa fazer da melhor maneira possível. Gostei bastante da fala dele. Acho que o Matheus já foi, né? Ele escreveu aqui que ele precisou sair. Bom, se não tivermos mais nenhum comentário, nós gostaríamos de agradecer muito a participação de todos, refletir, comentar, debater nessa questão é muito importante, principalmente agora na nossa atualidade. Tem uma pergunta aqui no chat da Fabrícia. Gostaria de saber como a gerência de tecnologia da CEMED tem oferecido suporte aos professores, algum curso de formação. Inclusive, é uma pergunta muito interessante, Fabrícia, porque na escola onde eu trabalho, nós também recebemos, né, alguns cursos do GTE, e aí gostaria também de que o professor comentasse um pouquinho sobre esse processo da gerência com as escolas. Sim, sim. A gerência de tecnologia, dentro de todas as equipes formativas que ela faz parte, né? Tem um pessoal especializado em tecnologia na educação infantil, pessoal especializado em tecnologia na EJA, enfim, tem todos os parâmetros, né? As gerências, todos, a partir do momento que começou a pandemia, começou um grande movimento dentro da secretaria para oferecer oficinas e cursos online para os professores, justamente para utilizar os pacotes que estavam disponíveis para a educação, que é o caso do Google for Education, né, que eu acredito que a UEA também use, acredito que a SEDUC também use. Então, houve um movimento muito intenso, foi um período de adaptação para todo mundo, e hoje em dia nós já estamos, assim, mais direcionados do que fazer, não estamos mais tão perdidos como estávamos lá no início da pandemia, né? Então, nós oferecemos lá na gerência formações continuadas sobre as ferramentas Google, sobre aplicativos que podem utilizar
podem ser utilizados com os alunos, auxílio na sintonização da TV, para quem ainda não conseguiu, disponibilizamos os links, cada professor, escola pode solicitar da gerência oficinas que atendam a disponibilidade dos professores, que atendam os anseios. Então, por exemplo, na terça que vem, já temos turma de Google Drive, temos turmas de Google Agenda, então, toda semana, praticamente, é cheia de formações para as escolas e para os professores. E a gente manda o link pelo WhatsApp, e os professores se inscrevem nas oficinas e participam com a gente. Claro que nunca a gente compromete o trabalho pedagógico dele, né? Sempre nos horários que eles estão livres para se dedicar à formação continuada. É muito interessante, né, esse processo importante, né, esse auxílio, né, aos professores, de estar dando continuidade mesmo nas aulas não presenciais a esse processo. A Fabrícia está agradecendo a resposta. A Lívia Amanda está colocando aqui parabéns ao grupo, excelente palestra, tema muito contemporâneo. Obrigada, Lívia. Fabiane ligou a câmera, quer falar, Fabiane? Pessoa, né? Pode não, falar. assim, só para... porque, assim, eu tenho escutado muito sobre essa questão do professor não estar se preparando, não estar dando continuidade à sua formação. E aí eu vejo que o professor fala, né, sobre todo esse suporte, né, que os professores estão recebendo. Então, é mais é mais algo para a gente pensar, que então a questão não é tão professor, porque de certa forma o professor, ele recebendo todo esse suporte, em algum momento ele vai, né, conseguir suprir essa deficiência tecnológica, mas enquanto aluno, né, a gente já fica assim meio pensando, né, que ele não está, de que forma ele está recebendo esse suporte em casa, né? Então é isso. Somente. Obrigada, Fabiane. Oi, eu quero falar rapidinho. Lindalva, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Eu só quero dar uma contribuição em relação à fala do Ailton, em relação à fala do Matheus, quando ele diz como nós trabalhamos com professores que estão em formação, né, na graduação. Eu acredito assim que agora, né, infelizmente a pandemia, ela chegou para nos mostrar o quanto nós estávamos, como eu posso dizer, não é essa a palavra correta, mas nós estávamos carentes de conhecimento em relação às tecnologias. E isso, em relação aos professores que estão trabalhando, por exemplo, eu trabalho diretamente com professores que estão em formação, turma da pedagogia. E eu trabalhando com eles, essa questão das tecnologias, e eu vejo o quanto eles possuem dificuldade em acessar um Gmail, em acessar um Classroom. Então, assim, a dificuldade em si realmente acontece na graduação. Então, a responsabilidade do professor da graduação é muito grande, porque nós precisamos mostrar para esses alunos como é que eles podem explorar esse universo. Então, assim, nós, infelizmente, nós não temos realmente uma disciplina de tecnologia na graduação de pedagogia, nos outros cursos de química, biologia. Então, como é que nós vamos fazer para mostrar para esses acadêmicos as tecnologias? Nós, como professores, vamos ter que mostrar. Nós vamos ter que preparar um momento para ensiná-los. Eu, particularmente, eu aprendi a utilizar o Meet recentemente, a utilizar o StreamYard, a utilizar o YouTube para trabalhar, e presencialmente eu já trabalhei com os meus alunos ensinando. Então, o que acontece? Não adianta eu, professora Lindalva, falar em sala de aula, ou online, ou presencial, que eles precisam se adequar ao novo mundo, né, tecnológico, e eu não mostrar. Porque essas pessoas realmente elas não conhecem. Se vocês forem pensar, por exemplo, os meus alunos da graduação de pedagogia são senhoras.
São senhoras que realmente não sabiam utilizar o Gmail. São pessoas que estão aí no primeiro, segundo período, iniciando a graduação, que não tinham contato. Até porque já saíram há muito tempo do ensino médio, né? Então, assim, é um caso a se pensar numa questão de formação do professor realmente. Porque, por exemplo, nós estamos aqui em um mundo, né, que ele nos exige, né, até os professores que estão atuando e principalmente desses professores que estão saindo da graduação. A exigência é você saber utilizar as novas tecnologias. E nós, como professores, formadores, precisamos mostrar. Porque o que acontece? Quando eles vão chegar no mercado de trabalho, eles vão ter acesso a essas novas tecnologias e, pelo menos, eles vão ter que ter um norte para iniciar a utilizar. Como eu posso utilizar o Gmail? Porque, assim, o Google, a partir de um simples Gmail, você tem várias possibilidades. Você tem possibilidade ao Drive, ao Classroom, você tem possibilidade a utilizar o PowerPoint, ao Excel, o Dropbox, o Word. Então, é um universo que é desconhecido, infelizmente. Então, assim, eu estou falando isso porque eu tive que aprender também. Sábado passado, eu estava fazendo o curso do professor Google, né? Que era uma professora, estava tentando ser embaixadora da Google, e eu fui apresentada a um universo de aplicativo aí que está disponível para o professor e eu não sabia. Então, assim, eu vou agora colocar em prática com os meus alunos, porque eu aprendi, eu fui apresentada. Então, eu preciso apresentar para eles também, porque, claro, que tem a questão que é paga, mas tem uma parte aí que é free, né, que é livre. Então, nós podemos utilizar uma parte desses suportes aí. Então, assim, eu acredito também que vai depender muito do professor querer utilizar essas tecnologias. Porque nós sabemos que existem muitas escolas aí que tinham sala de informática, enfim, vários aparelhos aí não eram utilizados. Por que não era utilizado? Porque os professores não sabiam utilizar. Então, assim, claro que tem escolas de periferia que realmente não têm essas questões tecnológicas, mas em comparação outras têm e mesmo assim não eram utilizadas. Então, vai depender muito do professor que está na graduação, do professor que está atuando em querer utilizar essas tecnologias. E eu acredito, assim, que agora teve esse impulso aí de utilizá-las, até porque na própria BNCC vem explorar a 4 e a 5 competências da BNCC, ela vem trabalhar essas questões das diferentes linguagens digitais que a gente precisa utilizar. Libras aí é uma linguagem, podemos utilizar essa questão aí das tecnologias, está na BNCC. Então, nós precisamos explorar, né? Então, assim, eu acredito que hoje a palestra... Samela? Opa, eu desliguei meu áudio. Foi. Né? Desculpa. Então, assim, eu trabalhando hoje com os meus alunos sobre as competências do professor e como eu estava conversando com eles, o quanto é importante, ó, uma das competências, capacidade de lidar com as tecnologias, porque é uma das exigências. A outra questão, capacidade de inovação, e isso de inovar com as metodologias ativas que estão aí, as ferramentas, as técnicas, você saber utilizar os aplicativos, porque as crianças adoram, né? E também atualização constante. Então, eu estava também recentemente em uma reunião de coordenação, e aí uma das questões que a coordenadora pedagógica dessa escola falou, o seguinte, que, por exemplo, os professores que chegavam na escola com um currículo ótimo, com várias especializações, alguns com mestrado, doutorado, currículo perfeito, mas quando é posto em prática não sabe utilizar o que está proposto no seu currículo.
E isso é muito difícil, porque, por exemplo, não adianta nós termos inúmeros cursos, especialização, e quando nós nos colocamos em prática, nós não sabemos utilizar. Então, essa questão da tecnologia, eu estou, assim, naveguei nesse universo e eu estou gostando muito, sabia, Jonathan? Por isso que eu vim aqui com muito entusiasmo para a tua palestra, né? Em relação às novas tecnologias, inclusive da Alexandra também, que teve recentemente também. E justamente porque, como você falou, é muito problemático. Né? Então, assim, para fechar minha fala, inclusive até comentei aí no chat que eu coloquei a seguinte frase, né? É importante uma formação que prepare o futuro professor e o que está atuando para lidar com as diferenças e mudanças no mundo. E o mundo é agora, né? Então, assim, o que nós estamos vivendo, vivenciar realmente esse mundo tecnológico. Hoje eu falando para os meus alunos, vocês sabem mexer no computador de vocês? Vocês sabem ligar o computador de vocês? Porque tem professores que realmente é um bicho de 7 cabeças o computador. Então, o que eu falei para eles, gente, é o seguinte, se vocês não sabem utilizar o Word, vocês não sabem utilizar o PowerPoint, o que vocês precisam fazer? Fazer, ao menos, o primeiro curso de informática básica, porque ele vai te ensinar a, pelo menos, conhecer o Word, as ferramentas que estão disponíveis. Então, assim, o nosso papel, enquanto professor formativo, é dar orientação. E aí vai depender deles querer. Eu acredito que isso é o ponto-chave da questão do professor, é querer. Porque não adianta eu falar aqui discurso vazio, como já dizia a minha amiga Railce, discurso vazio eu não colocar em prática. Né? Então, assim, eu sempre friso nessa questão do discurso vazio, porque, por exemplo, eu, enquanto professora formadora, estou incentivando os meus alunos, mas eu também estou buscando, porque não adianta eu somente falar e eu não estar apresentando para ele aí as novas tecnologias. Por isso que eu tive que aprender a utilizar no Meet para mim trabalhar com eles em sala de aula. Então, assim, tiveram o norte para utilizar. Estão aprendendo o quê? A fazer vídeo, porque quando chegar lá no mercado de trabalho, é uma das exigências, e inclusive eu também. Então, assim, estou aprendendo, então é muito legal isso, né? Então, assim, a pandemia tem esses lados negativos, infelizmente, né? Mas, assim, ela nos trouxe esse lado de mostrar o quanto as tecnologias estão ao nosso favor e nós precisamos utilizá-las, né? Por exemplo, utilizar o Drive aí, para não encher a memória do computador. Utilizar o PowerPoint já direto do Gmail, para não encher a memória do computador. Né? Não é verdade, Jonathan? Que é um universo muito grande. Então, assim, eu fiz uma lista para os meus alunos, eu estou aqui no meu caderno, sobre as competências do professor, explorei bastante hoje essa questão, porque o que acontece? Antigamente, os professores não tinham essa noção. Eles saíam diretamente do magistério com questões básicas. E na graduação de pedagogia, assim, graças a Deus, eu tive uma ótima formação. Inclusive, o Matheus foi meu colega. Mas, e uma formação que me impulsionou a buscar. Então, eu acredito que os meus professores me ensinaram com louvor e me impulsionaram para me buscar, porque talvez, se eles não tivessem me impulsionado, eu não estava hoje aqui. Mesmo com todas as dificuldades aí que eu passei e estou passando, mas assim, a gente está superando, né? Então, eu acredito que eu querer e amar a profissão. Porque eu, como a Fabiane, eu estou falando demais, né? Mas só para finalizar aí. A Fabiane falou uma palavra que eu falo muito em sala de aula: não romantizar a escola. Nós não podemos romantizar em hipótese alguma. Eu sempre falo assim, não adianta eu dizer que são um mar de rosa que não é. Então, assim, a gente precisa problematizar porque vão ser professores o quê? Frustrados lá na frente. Né? Então, a gente não pode, nós, professores formadores, precisamos mostrar a realidade, sim. Né? Então, é isso. Finaliza aqui minha aula, eu ia dizer. Minha aula. Obrigada.
Indava, muito obrigada por compartilhar essa experiência conosco. E nós estamos já encerrando, né, esse momento de debate. Eu gostaria de saber se o professor Jonathan gostaria de dar alguma palavra final. Eu gostaria, sim. Por favor. Gostaria de agradecer a Lindalva pelas experiências riquíssimas que ela compartilhou com a gente. É um universo que nós estamos descobrindo juntos, né? Eu também estou descobrindo. E gosto de trabalhar com os professores e ver que eles também estão encantados. Mas também não podemos deixar de problematizar, porque isso é um fato. São fatos que a gente precisa levar em conta, essas problematizações todas, né? E, ademais, eu queria demais agradecer ao grupo de pesquisa, que eu sempre frequento também, as reuniões. Quero agradecer ao Dr. Teran, que tão gentilmente me cedeu esse espaço, a Sâmia, né, que fez uma excelente mediação, e a Ana também, que foi, acho que eu tive mais contato, né, nesse período. Mas quero agradecer a todos do grupo, professor Teran, doutor Teran, muito obrigado. E eu só fico agradecido e feliz por participar. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Nós agradecemos também a presença de todos, né? Muito obrigada por esse momento de nós compartilharmos, socializarmos nossas experiências. E nós também gostaríamos de dar um parabéns especial a uma das nossas coordenadoras do grupo, né? Que é a professora Ana Márcia. O professor ligou a câmera dele aqui, vou passar a palavra para ele. Hoje é o aniversário dela. Vou passar a palavra para ele dar continuidade. E nós já estamos encerrando. Muito obrigada. Tá ok. Bom, já nós finalizamos esta parte, sim, só para dizer também a vocês que na próxima webconferência, nós provavelmente vamos ter um assunto similar, sim, sobre o uso das tecnologias, tá? Então, vocês estão avisados, acredito que é uma professora de lá do Rio Grande do Sul que a gente vai trazer para abordar essa temática. Então, já todo mundo está avisado para a gente poder trazer isso em nossas discussões. Bom, agradeço ao Javier por ter colocado seu valioso tempo aqui conosco, né? E sempre está convidado a participar em nossas reuniões, sim? E também a todos os que ainda ficaram até o final, não é? E até o próximo mês, no nosso próximo encontro.